O anel de contrabando. Tinha parado a olhar a montra quando notou que, ao lado, um homem baixote e gordo lhe fazia sinais agitados. Mas algum importuno a pedir um níquel com um daime para o café. E voltar-lhe as costas, mas o outro agarrou pela manga e disse em voz baixa e rouca: quer comprar uma pechincha, um lindo anel com diamante? Atarracado, vermelhuço, de olhos redondos de sapo e lacrimosos, o homem tinha alguma coisa de um piloto desempregado, em apuros. Puxou com vigor para o vão da montra, na entrada do edifício, e o escritor deixou-se levar, mais pela curiosidade do que pelo convite. Era com certeza um destes burlões que andam pelas imediações das docas, à caça de um papalvo a quem possam impingir um pedaço de vidro mal lapidado, como se fosse um diamante roubado ou passado aos direitos. No entanto, ou seria por isso mesmo, sentiu-se atraído pelo sujeito. Ele, que não tinha um anel, dera-lhe ultimamente para escrever pequenos episódios de furtos de pedras preciosas e tinha conseguido mesmo vender um conto do género ao magazine popular. Era talvez um desejo subconsciente de riquezas. O homem olhou em volta com receio, abriu a mão e exibiu-lhe uma pedra incolor. Tenho de voltar já para bordo. Preciso me desembaraçar disto. Tenho aí $100. Técnica curiosa. A psicologia destes sujeitos que parecem adivinhar os secretos instintos predatórios da gente de bem. Mas por que me escolheu ele a mim, pensou. Daqui não levas nada. Tem $100. 80. Não tenho nada, homem. Não compro disso. Uma pechincha. Tem 50. Veja lá quanto tem. Insistiu. Depois ergueu a mão e, com agilidade, deu um talho na vidraça da montra. Viu? Um diamante autêntico. A demonstração teria convencido qualquer leigo. Homem, não faça isso, que o podem ver. 50, 30. Vá que eu estou com pressa. Quanto dia traz você consigo? Escondeu o anel na palma da mão grossa e notou o escritor fingidamente nervoso. Deixe-me cá ver. O homem recuou de uma lupa e, mexendo o anel para lhe tirar rápidos reflexos, mostrou-lhe assim. Era evidentemente uma pedra falsa, de brilho mortiço, vivo. Vida é o que isto era. Sorriu com sábio desdém. A mim não comes tu. É certo, isto na vidraça. O homem bateu as solas de impaciência. Quanto é que está? 30, 20, despache-se. Isto é uma ocasião única. Vale $200. Um diamante perfeito. Onde é que você encontra uma coisa destas? Por este preço. Olhava ao redor como se todos os agentes do Tesouro ou do FBI o espiassem das esquinas e portais ou dentro do enxurro de gente que passava. Eram 6 horas da tarde. O escritor sorriu. Admirava a astúcia, a hipertensão, o senso histriónico com que o sujeito representava o seu papel de contrabandista, ansioso de alijar o corpo do delito. Isto dava-nos era uma história. Caramba! E fitou-o com mais interesse. O outro irritava-se. Que raio de homem é você? Não sabe conhecer um diamante? Tem medo? Pegue lá, veja. E passou-lhe o anel para a mão, rodeza. Oh, olha aqui a marca, 14 quilates. Sim? A Luca mostrou-lhe a inscrição 14K Gold. Mas, ora, um pedaço de latão em banho de ouro só para inglês ver. Não se ia agora deixar comer assim. O outro tornou. Não quer dizer. Simpatizei consigo. Estou com pressa, não quero dar-me as vistas, homem. Estou sem dinheiro. Há de fazer agora umas compras. Tem qualquer coisa, com certeza. Restam-lhe 20, 15, 10. Temos seja o que for. Anéis como este, e melhores, com os zircões de então de ser, estavam à venda nos bazares da rua 14 e até da rua 42 por $1 e $2. A insistência do homem tornava-o francamente suspeito. Quem é que vai agora vender um diamante verdadeiro por $5 ou $10? Onde é que tem consigo? Para se ver livre dele, respondeu. 3 ou 4. O homem fez entre dentes com desprezo e virou costas. De repente o escritor pensou nos $100 que o conto podia render e sorriu. Veio-lhe a tentação de acreditar, de tomar o borrão a sério, de se integrar na vigarice, num mundo cheio de temas empolgantes. Sim, como escritor, que até ali lhe tinha faltado para vencer, era audácia e mais audácia. Desta vez não recuaria. Era melhor supor que o sujeito queria realmente abrir mão do anel, ainda que só ganhasse para um jantar numa daquelas tabernas
dos cais, do waterfront. O outro tornou a olhá-lo com reproche. Mas está bem de cá um diamante que vale $200. E quem sabe? Era bom imaginar. Às vezes as gemas de brilho manso iludem. São as pedras falsas, baratas, que deslumbram a gente com os seus relâmpagos multicores. À luz de entardecer, na sombra dos grandes edifícios escuros, num dom de porta e monta, não se pode avaliar a pureza e brilho de um diamante. E depois, $4. Tinha na carteira cerca de 100. Meteu a mão no bolso dos trocos e contou 3 notas e algumas pratas. O homem agarrou o dinheiro com um sofreguidão, quase trêmulo. Que bem que ele representa o seu papel. E abanou a cabeça. Diz a Scheim, Blamenscheim. É uma vergonha. Você é difícil de entrojar, hein? Julga-se muito esperto. Pois leva aí uma fortuna. Eu é que sei que perco. Entregou-lhe o embrulhinho e desapareceu na multidão. Com a mão no bolso, a acariciar o anel, o escritor virou para Church Street, onde o atropelo de gente era menor. Deu alguns passos e caiu em si. Diabo! Tinha passado por trouxa aos olhos do burlão. Um pobre empregado de escritório, um empurra-lápis com cara de parvo que se deixava levar na cantiga de joias roubadas. Examinou o anel às furtadelas. Falso, falsíssimo. Um pedaço de vidro como a esmeralda do Danúncio. E o anel. Um tal grosseiro, fundido num molde, nem sequer fora acabado e polido à mão. Um roubo descarado. Não valia 50 centavos. Sentiu-se ludibriado. Voltou atrás, dobrou a esquina, correu ao meio da rua a olhar. O gatuno sumira-se. Claro, não ia agora ficar ali à espera que ele chamasse a polícia. Humilhado e deprimido, já nem pensava no conto. Deixara-se vigarizar na vaga esperança de que aquilo valesse realmente mais do que pagara. Sim, lá bem no fundo, tinha acreditado. $4 à viola. Era preciso ser trouxa. E era ele um escritor, um intelectual. Qualquer traficante o intrujava. Já não era a primeira vez. Sempre se deixava comer os preços, os trocos, os pesos. Até um dia um cigano lhe tinha vendido um corpo de fato que... bolas. A simples ideia de ter passado por parvo esperto aos olhos do burlão ia deixá-lo amargurado por alguns dias. Para se consolar, pensou que tinha comprado o anel por curiosidade psicológica para estudar a situação, o ambiente, as personagens, a sua própria reação. Não há como viver para aprender. E depois, $4. O que é isso? Não compra uma camisa decente, nem um disco de Toscanini. Ele ganhava por semana mais de 100 a rever prosas sonolentas. A consolação foi fraca. E, quando chegou à Rua 42, para se punir da prodigalidade, foi comer um Fields que detestava. O jantar solitário e insípido de roche-bife com molho de guisado, batatas requentadas e espinafres cor de bronze que provavelmente datavam da era do dito. Passava das 7 quando acabou de jantar. Sentiu-se um nada mais otimista. Olhou o diamante que lhe pareceu brilhar com doçura na luz difusa do restaurante. Suspirou. E de súbito, o demónio da fantasia atirou-lhe esta sugestão. Porque não tentaria ele trespassá-lo, a ver os resultados? Então é que a história seria completa, as reações, o complexo psicológico, tudo. Sim, se ele se deixar vigarizar, não seria tão bem capaz de passar o pacote a uma empregadita, por exemplo, destas que adoram joias, só para ver. Olhou em volta e ao longo das intermináveis fileiras de mesas, todas ocupadas, a distância, entre tantas, avistou uma rapariga de cabelo negro e blusa branca, que comia com um livro aberto em frente, sozinha. Então, pagou a despesa, pediu o café e foi com ele na mão até junto dela. Disse com ar culpado: "Dá-me licença." Era uma coisa frequente no restaurante popular. Ela atirou-lhe um olhar inexpressivo de leitora absorvida e respondeu entre dentes: "Muito obrigado." Sentou-se e pôs-se a mexer o café devagar, cabeça baixa, como quem lhe pesa um grave problema. Esquecido da mixórdia fumegante, olhou demoradamente o anel e fê-lo girar no dedo. A pedra tinha realmente um brilho enganador. Quem sabe se...
Pôs-se então a viver realmente a sua história. Era um homem reduzido aos últimos recursos, pronto a vender por 10 reis de mel coado a derradeira joia da família. Notou que a pequena o olhava disfarçadamente. Levou as mãos ao rosto, como quem esconde uma máscara de dor intolerável. Assim exposto, o anel não podia deixar de ferir a atenção dela. Era uma destas datilógrafas solitárias que, depois de um longo dia de trabalho e de sorrisos afetados, vão jantar a um restaurante de luxo com um romance de aluguer e depois passam 2 horas num cinema a sonhar. Apurada na aparência, cabelo escrupulosamente ondulado, a blusa de pregas transparente sobre as rendas interiores e a pele rosada e branca, muitas pulseiras com penduricalhos, anéis, um broche de pedras falsas. Gostava de joias, com certeza. Todas elas gostam. Os diamantes são os melhores amigos de uma rapariga, a concedida frase e tal. Era o tipo. E bonita a valer. 22, 24 anos, a expressão banal, algo estúpida. Destapou a cara, suspirou fundo, tirou o anel do dedo e ficou a olhá-lo. Abanou a cabeça. O coração batia-lhe ferozmente depressa a imaginar a cena, o gesto proibido. A pequena tinha pousado o romance, era Gone with the Wind. Acabava o seu pastel de maçã com o café e olhava-o com intensa curiosidade. Cumprimentos casuais de mesa. Mas como é que ele devia conduzir-se? Desenrolar a sua história? Disse com a voz estrangulada. Eu... Como? Quero desculpar. A minha cara deve ser a de um pobre homem aflito, pensou. E disse. Eu não queria... Levou a mão à boca e abafou uma espécie de soluço. Ela arregalou mais os olhos. Devia ser boa, trabalhadora e crédula. Mas o que é que tem? Sente-se mal? Olha, alguma coisa? Está doente? Sim. Era para os sentimentos maternais que eu devia apelar primeiro. E só depois para a vaidade. Ela tinha um olhar macio, de assombro e sincero interesse. Não, doente não. Eu não. Mas antes fosse eu. Ainda não tinha inventado nada, mas agora era urgente continuar, improvisar. Devia proceder assim, diante do ar dela, solícito e bom. Disse. É que minha mulher está mal. Está muito mal. No hospital Lennox, um tumor, e agora o parto, inconsciente. Vou perdê-la e perder talvez o bebê. A voz tremeu-lhe. Sentiu que empalidecia. As suas mãos frias procuraram aquecer-se na xícara quente. Ela estava num quarto particular e venho agora de lá. Vou-me mudar para a enfermaria, porque não podemos pagar. Vai morrer numa enfermaria. A pequena escutava com a boca entreaberta de espanto. Uma boca carnuda e voluptuosa, que entremostrava os dentes perfeitos e alvíssimos, como se olhasse um drama na televisão. É curioso, pensou ele. Nesta solidão de milhões de seres humanos, um pequeno drama alheio prende-nos de súbito, implica-nos, solidariza. No fundo, esta coisa da bondade humana não é um mito. Hei de lembrar isto no conto. E continuou. Chegámos às Semanas do Sul. Eu tinha arranjado um emprego no Manhattan Trust, no Wall Street, e agora, de repente, ela adoece-me e aqui sozinhos, um pequenito em casa, com 2 anos, imaginem. Por causa disto, até perdi o emprego. Estamos sem recursos, moramos numa hospedaria miserável. Não sei o que vai ser de nós. Oh, meu Deus! Como gostaria de fazer alguma coisa, disse ela consternada, e fechou o romance. Não posso eu ajudá-lo? Quer que eu vá ver ao hospital? Não consento em visitas. Um caso desesperado, eu não queria, francamente. Desculpe este desabafo. Muito obrigado. Ela viu as horas. Já não vai ao cinema com certeza, pensou ele. Um tumor? Um parto? Sim, cerebral. Paralisia, sem esperança. Talvez a cesariana, mas é duvidoso. Se ao menos ele escapasse... Fez ela aterrada. E passou um olhar de náufrago em volta. As mesas iam ficando vazias.
Ele disse, não conheço aqui ninguém, talvez a senhora me pudesse indicar um joalheiro. Queria vender o anel. Os olhos bons e lustrosos ficaram logo a joia. Vender? Porquê? É um anel tão bonito. É um diamante ordinário de refugo, não vale mais de 50 ou 60 dólares. É tudo que nos resta. As joias delas que lá vão. Pousou o anel na mesa. Ela olhou com o respeito que as empregadas de escritório consagram às joias caras e inacessíveis. Se eu conhecesse uma pessoa de confiança que me adiantasse 15 ou 20 dólares até... Era de minha mãe. Foi toda a herança que ela me deixou. Que pena. Tão lindo. Dá-me licença? Pois não. A pequena examinou atentamente. O anel não presta, é prata dourada, explicou ele. Mas isto vale muito dinheiro. Um brilhante destes. É quanto eu preciso para pagar o quarto. Mas os joalheiros já estão fechados a esta hora. Então não sei o que vai ser de mim. Olhou-a, rasgado de angústia. Ela tinha na boca uma expressão de gula sensual. Gostaria, antes de a convidar para um cinema, uma volta no carro, talvez um beijo. Nem que fossem 10 ou 15. Mas em que é que a gente se pode fiar nesta terra? Isto vale com certeza 80 ou 100, disse ela. Eu sei, tenho visto muitos e os preços. Ando com vontade de comprar um, até ando a economizar. Mas o senhor, não sei se roubar, deve pedir muito mais. Eu devo fazer na minha extremidade, até pagar o dobro a quem me adiantasse. Ela fez girar o anel num dedo, olhou de perto e a distância, tirou-lhe reflexos. O anel era demasiado largo. Meditava. Tinha empalidecido, tremiam-lhe as mãos de leve. Pobre pequena, pensou ele. Mas era tarde para recuar. Já agora faria a experiência até o fim. Se ela quisesse, é claro. E dali a dias convidava-a para jantar, explicava-lhe tudo, restituía-lhe o dinheiro, ficavam amigos. A expressão dela foi quase angustiosa. Se o senhor não pedisse demasiado, custa-me aproveitar as suas circunstâncias, mas neste momento 20 dólares é tudo com que eu posso arranjar. Rebuscou na maleta, puxou de uma carteirinha, tirou as notas dobradas em 4. Tinha nos olhos um brilho de voracidade, prestes a satisfazer-se. Como ela iria no dia seguinte pavonear-se, a exibi-lo às colegas de escritório, a mão estendida a tirar cintilações lisonjeiras do caco de vidro. Foi um bom amigo meu, um cavalheiro de idade, que me ofereceu. Se ele as conhecia. Mas ainda assim, que olhos lindos dela. Achava ridícula e tinha pena. Queria pedir-lhe perdão e perdoar tudo. Apetecia e aborrecia aquela vileza mercenária. Neste momento é só do que posso dispor, tornou ela quase um murmúrio de súplica. Medo, talvez, de que ele recusasse no momento supremo. E se mais adiante lhe puder pagar mais alguma coisinha, até 30 ou 40, a prestações, mas compreende, eu sou pobre, vivo do meu trabalho. Como elas sabem mendigar quando é preciso. Na sua voz úmida havia quase uma promessa de intimidades. A menina é boa demais. Isso lhe faz falta. Oh, não. Eu tenho feito economias, não já lhe disse. O que me custa é pensar que é tão pouco. Neste momento, 20 dólares para mim são uma fortuna. Um quarto particular onde ela me possa morrer em paz. Não tinha ideia nenhuma de quanto pode custar um quarto particular no hospital. Achei pequena desconfiada, mas não. Estava possuída da fria sensualidade do diamante. Não pensava em mais nada. O que a ele lhe dava agora vontade de chorar era a credulidade da espécie humana. Como é fácil introjá-la. Um mundo cheio de pobres de espírito. E eu? Não fui eu embarrilado também? Sentiu-se vingado. E ganhava 16 dólares, 400%. Caramba! O outro é que se viu torcer de raiva se disse isto. O trouxa. Mas eu queria mentir, não era um vigarista, era um escritor à procura de assunto, a viver uma história segundo a sua regra, antes de a escrever. Honesto, tudo real, tudo autêntico, a vida.
Amanhã ou depois chamo-a, convido-a, explico-lhe tudo. Ficamos bons amigos e quem sabe se um dia... Aqui tem o meu endereço, disse ela. Se agora me desse o seu, ele escreveu no papel o nome, o endereço e o telefone do escritório. Numa folha do bloco de notas, ele passou-lhe um recibo provisório. Estavam quites. Ela meteu o anel no saco. Ia com certeza mandá-lo avaliar, apertar, até ter dinheiro para o encastoar em platina. Contou e entregou as notas muito dobradinhas. Como ela era feminina e enternecedora ao fazer isto. O restaurante estava quase deserto. Saíram, separaram-se no passeio com um aperto de mão. Ele viu-a desaparecer a correr na entrada do subway da Lexington Avenue. Depois encaminhou-se devagar para o lado oeste, de mãos nos bolsos, a fumar, um pouco inquieto, tentando compor em mente a sua história. Mas nada lhe ocorreu e resolveu ir ao cinema Apollo ver um filme do Jouvet. No dia seguinte, tinha o seu ponto esboçado, mas não soube encontrar-lhe o remate feliz, sem o qual nenhum magazine popular o compraria. Precisava de factos, de um acontecimento real para sair do ponto morto. Trabalhou todo o dia com morosidade. O seu espírito pairava em torno da pequena, tão simpática. Tinha remorsos do seu ato. Afinal, a história dera em droga e ele tinha vigarizado em vão uma pobre datilógrafa, ambiciosa e crédula. Esteve bem, não vai para ir telefonar à hora do almoço, mas não se resolveu. Tinha pressa em lhe explicar, de se desculpar. Como iria ela reagir? Lágrimas, capaz até de o arranhar. O dia correu e ele, tímido ou hesitante, talvez na esperança ainda de inventar um remate condigno para o conto, não a chamou. À hora da saída foi a um bar da vizinhança tomar um gin tonic, depois subiu à Rua 42 e entrou no restaurante Fields. A pequena não apareceu e ele saiu aborrecido, mal disposto com o peru, que tinha o mesmo molho do rosbife da véspera. Deu uma volta pelo Central Park, sempre sem uma ideia na cabeça, e voltou para casa pelas 10:30 da noite. No passeio, quase em frente da porta, dois homens conversavam. À sua chegada, um deles voltou-se a olhá-lo e disse: "É o Sr. John Smith?" "Sou eu. Por quê?" Viu brilhar duas chapas de detetive. Bonito, pensou, e o coração afundou-se-lhe no peito. Era o anel. Queira acompanhar-nos para esclarecimentos e tenha juízo. Não vejo motivo para recusar. Acompanhou-os a pé até à esquadra. O coração recomeçou a pulsar-lhe, mas penosamente. O diacho do anel. Na sala cruamente iluminada, o chefe presidia, no alto de um balcão ou tribuna. A um extremo, do lado de fora, estava sentada a garota do anel. Cumprimentou-a, ela virou a cara de nariz no ar. O chefe disse: "John Smith, o senhor vendeu ontem este anel àquela menina?" "Sim, senhor, por $20. Passei recibo, mas devo explicar." "Reconhece-o?" indagou ele da pequena. "Sim, senhor, é ele mesmo, o atrevido." O chefe pegou no anel, examinou com calma, olhou o recibo. Houve um silêncio de mau agouro. "Chamem lá o perito." Entrou um velhote calvo e nervoso, com pigarro. "Senhor Slavinsky", disse o chefe, "o senhor mantém a sua afirmação de que este diamante é autêntico e vale $200, não foi isso que disse?" "Absolutamente. É um diamante de segunda ordem, mas de boa água, e vale $200 ou mais. Foi encastoado por um leigo neste anel ordinário, e por isso não mostra o seu verdadeiro brilho. Prova de que foi roubado e..." "Não antecipemos", disse o chefe com serena equidade. E voltou-se para a pequena. "A menina pagou-lhe $20? "Sim, senhor. Quando o Sr. Slavinsky me disse o valor, vim logo à polícia. Não quero joias roubadas. Quero os meus $20. "Mas..." ia dizer o escritor, pálido. "Bom", disse o chefe. E virou-se para ele. "John Smith, você fica incomunicável à ordem do Ministério Público, até confessar a proveniência deste anel. Restitua o dinheiro àquela menina se ainda o tem. Andamos há meses atrás da sua quadrilha, e você é o primeiro que nos cai nas unhas. Tem mais alguma declaração a fazer?"
Eu? Mas que diabo podia eu dizer ou declarar, se não te tinha encontrado, enfim, no remate inesperado para a sua história?